E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um tubo em U, contendo um líquido, gira em torno do eixo Z com velocidade angular de 10 radianos por segundo. A distância D entre os dois ramos do tubo é de 30 centímetros e ambos são abertos na parte superior. Calcule a diferença de altura Hzinho entre os dois níveis atingidos pelo líquido nos dois ramos do tubo. Para resolver o exercício, vamos começar recorrendo a uma expressão que vimos no desenvolvimento do estudo da mecânica dos fluidos, da estática dos fluidos. Lá, nós vimos que o negativo do gradiente da pressão P mais a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade é igual à massa específica do fluido vezes a aceleração. Muito bem? De acordo com o referencial adotado, vemos que a aceleração da gravidade G ela é dada por menos G na direção do versor Z, pois a aceleração da gravidade local se orienta em oposição ao eixo Z. Muito bem? Já a aceleração A é centrípeta devido à rotação do tubo em U. Consequentemente, a aceleração A é dada por menos ômega ao quadrado Rzinho, R versor. A aceleração centrípeta, conforme você deve saber, atua em oposição ao eixo R, conforme eu ilustro no quadro, justificando a expressão obtida. Sendo assim, levando esses dois resultados, essas duas igualdades na expressão acima, a gente obtém que o negativo do gradiente da pressão P mais. Então nós temos ρ que multiplica G, que é menos G, Z versor, e isso é igual a ρ vezes a aceleração A. Então menos ômega ao quadrado R, R versor. Logo, o negativo do gradiente da pressão P é igual. Então aqui nós temos, vou jogar esse termo para o lado direito, então nós temos ρ, G, Z versor, menos, então agora nós temos ρ, ômega ao quadrado Rzinho, R versor. Multiplicando todos os termos por menos 1, você obtém que o gradiente da pressão P é igual a menos ρ, G, Z versor, mais ρ, ômega ao quadrado R, R versor. Muito bem? O gradiente da pressão P, nós vamos escrever como ΔP, ΔZ, Z versor. Perceba, de acordo com a expressão obtida, que a pressão P é uma função de Z e R. Consequentemente, o gradiente de P é ΔP, ΔZ, Z versor, mais ΔP, ΔR, R versor. Portanto, o gradiente de P é igual a menos ρg, Z versor, mais ρ, ômega ao quadrado R, R versor. Muito bem? Sendo assim, analisando termo a termo, nós vamos obter que ΔP, ΔZ é igual a menos ρ vezes G. Essa expressão a gente já obteve no estudo da estática dos fluidos. Ela vai fornecer para nós a lei de Steven. E nesse cálculo, nesse desenvolvimento, eu estou assumindo que R é uma constante. Logo, eu vou escrever como uma derivada ordinária. dP dz é igual a menos ρ vezes G. Ao mesmo tempo, pelo mesmo raciocínio, eu posso escrever que a taxa de variação da pressão P com a medida radial Rzinho, assumindo que Z é uma constante nessa análise, é igual a ρ ômega ao quadrado R. Muito bem? Perceba que a pressão P aumenta com a distância radial Rzinho, já que dP/dr é maior do que zero. Muito bem? Então observe no quadro as expressões obtidas e o pequeno cálculo realizado até aqui.
Vamos agora desenvolver cada uma delas. Do lado esquerdo, conforme eu disse há pouco, você vai obter que a pressão P menos a pressão atmosférica é igual a ρg vezes a profundidade h na direção do eixo z. Portanto, nós temos aqui a lei de Stevens. E do lado direito, nós vamos obter que, então vamos lá, dp é igual a ρ ômega ao quadrado r dr. Integrando ambos os membros dessa igualdade, você vai obter do lado esquerdo uma diferença de pressão. Então, neste caso, eu vou escrever da seguinte forma. É a pressão P a uma certa distância R da origem O do meu sistema de coordenadas. Portanto, é a pressão P em certa distância Rzinho da origem O menos a pressão em O. Então, é a pressão P menos a pressão na origem O. Muito bem. E isso é igual à integral de Rzinho em relação a Rzinho pela regra do expoente, é R elevado ao quadrado sobre 2. E eu vou de 0 até certo Rzinho, portanto, R ao quadrado sobre 2. Então, meio de ρ ômega ao quadrado R ao quadrado. Muito bem? Então, observe as expressões obtidas a partir das equações diferenciais. Muito bem? Agora, vamos inserir tais igualdades no problema em questão. Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou recorrer à lei de Stevens para equacionar a pressão na origem O do meu sistema de coordenadas. Como o fluido rotaciona como um corpo rígido, eu posso escrever que a pressão na origem O é igual. Então, observe atentamente o cálculo. A pressão P se transforma na pressão na origem O e isso é igual à pressão atmosférica local. Vou jogar este termo para o lado direito, mas agora nós temos a massa específica do fluido em questão vezes a aceleração da gravidade local e eu vou assumir que essa medida aqui é um ΔZ. Muito bem, portanto, nós temos ΔZ dos dois lados. Então, PO é igual à pressão atmosférica mais ρg vezes ΔZ. Muito bem, perceba que com esses cálculos eu vou mapear a pressão ao longo de todo o tubo em U devido à sua rotação. Agora, recorrendo a essa expressão, perceba o seguinte, eu vou calcular agora a pressão P quando Rzinho é justamente Dzinho. Portanto, essa pressão P corresponde à pressão justamente quando Rzinho é igual a Dzinho, conforme eu ilustro no quadro. Sendo assim, a pressão P menos a pressão PO, que aqui se encontra, portanto, a pressão P é igual à pressão PO mais meio de ρ ômega ao quadrado, como Rzinho é igual a D quadrado. Note como era de se esperar que a pressão neste ponto é maior que a pressão em O devido à rotação do tubo em U. Sendo assim, a pressão P é igual à pressão PO, é a pressão atmosférica, mais ρg ΔZ, mais meio de ρ ômega ao quadrado D quadrado. Muito bem? E por fim, eu posso agora calcular essa pressão P neste ponto novamente, recorrendo à vertical, recorrendo ao eixo Z. Eu posso mais uma vez recorrer à lei de Stevens. O fluido rotaciona como um corpo rígido, portanto, essa mesma expressão, este mesmo valor de pressão P pode ser obtido da seguinte forma. A pressão P, neste ponto, é igual à pressão atmosférica local, lei de Stevens, mais a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade local vezes a profundidade, que é H mais ΔZ. Os dois valores são idênticos.
Portanto, igualando este termo com este termo, a gente obtém a seguinte igualdade. Então vamos lá, igualando as expressões. Nós vamos obter que a pressão atmosférica mais ρg, que multiplica H mais ΔZ, então mais ρgH mais ρg ΔZ, é igual à pressão atmosférica mais ρg ΔZ mais meio de ρ ômega ao quadrado d ao quadrado. Muito bem? Bom, eu posso simplificar agora esses dois termos, a pressão atmosférica e ρg ΔZ. Sendo assim, a gente obtém que ρgH é igual a meio vezes ρ ômega ao quadrado d quadrado. Simplifico também ρ. Muito bem. E com isso eu já isolo Hzinho. Hzinho é igual àquele termo dividido por G. Portanto, ômega ao quadrado d elevado ao quadrado sobre 2G. Muito bem. Substituindo ômega por 30 radianos por segundo. Substituindo o dzinho por 30 centímetros, ou seja, 0,3 metro. E assumindo que o módulo da aceleração da gravidade local é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e efetuando os cálculos, você vai obter que Hzinho é aproximadamente igual a 0,46 metro. Muito bem? Então observe no quadro, uma última vez, os resultados obtidos, o resultado obtido, o cálculo realizado. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.